Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Data em que toda a sociedade deveria refletir sobre a importância da comunidade negra para o Brasil. Momento também para falarmos sobre o racismo que ainda existe no nosso país. Racismo que reflete em vários tipos de violência, física, social, econômica. De acordo com o levantamento mais recente do IBGE, o rendimento mensal dos brancos é praticamente o dobro do que o da população negra. A pesquisa revela ainda que pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a advogada e administradora de Brasília, Ilka Teodoro. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Ilka. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Maravilha, um assunto tão importante para a gente falar sempre, né? Sempre, não só no Dia da Consciência Negra, no mês, mas sempre temos que falar. E aí eu vou começar com uma pergunta provocativa aqui para você. Existe racismo no nosso país? Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país racista e precisa se reconhecer como tal. E é tão interessante isso porque esses dias eu apresento o Band na segunda edição, né? E aí eu falei assim, olha, todos nós somos racistas, né? De uma forma ou de outra, todos nós somos racistas. E aí o telespectador, ó, Renato, você pode dizer que você é racista, mas eu não sou racista. E quando a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a gente não consegue mudar, né? Exatamente, e esse é um problema do Brasil, é o não reconhecimento, né? A gente não entender que essa estrutura existe e qualquer um que faz parte da sociedade acaba reproduzindo muitas dessas coisas. Então é um trabalho de vigilância constante, de construção e de reconstrução, se entendendo como racista e fazendo possível para que essas práticas sejam abolidas e banidas da sociedade. Sim, é verdade. Assim como o machismo também, o Brasil é um país machista, todos nós somos machistas também, e a gente tem que se olhar, né, e se vigiar com relação a isso. Você também é advogada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a legislação brasileira. Por exemplo, na sexta-feira mesmo, teve um caso de uma mulher que foi presa por injúria racial, xingou um morador do mesmo prédio, com nomes aqui que a gente não quer repetir, e pagou uma fiança e foi solta. Então, existe uma diferença entre injúria racial, racismo. Como é que é essa diferença com relação à legislação? Então, existe a legislação que prevê, né, o crime de injúria racial, mas existe a lei CAO, que é a lei que prevê os crimes, todas as ações que são enquadradas como racismo, né? E a existência dessa diferenciação, ela impacta muito na forma como o Poder Judiciário, como as delegacias, o sistema policial recebe todas essas denúncias que acabam não enquadrando como deveriam e isso acaba acarretando em muita impunidade. Então, a gente sabe que o enquadramento naquilo que realmente quando a gente verifica todas essas situações, que são os crimes de racismo, ele acaba sendo prejudicado ou desclassificado para injúria racial, que favorece a impunidade. Uhum. E qual seria a diferença, se a gente pudesse explicar para o nosso telespectador? Qual a diferença? Eu sei que talvez seja subjetivo e talvez por isso mesmo, né, essa dificuldade, porque depende do entendimento do delegado, depende do entendimento de quem está analisando o processo. Exato, e que não deveria, porque quando você fala do crime de racismo, você está falando de uma conduta que atinge toda a comunidade, toda a população negra do Brasil, né? Então, e isso precisa ser punido, porque senão a gente não tem a mudança estrutural da forma como a gente precisa. O racismo ainda é uma coisa que atinge a sociedade como um todo, e toda vez que alguém comete uma violação contra uma pessoa negra, ela está, de certa forma, atingindo toda a coletividade, né, daquela população. Então, isso é um grande problema. Quando a gente desclassifica para injúria racial, fica parecendo que a questão do racismo ela pode ser individualizada, que ela é tão somente subjetiva, a forma como a pessoa sente ou recebe aquela agressão. Mas, na verdade, a gente sabe que o crime de racismo afeta a população como um todo. Exato. E falando um pouco sobre isso, saiu recentemente essa pesquisa que 75% da população negra usa o SUS, por exemplo, né? Não tem um plano de saúde. E a gente sabe, falando sobre esse viés, vamos falar sobre outros aspectos também. Mas a gente sabe que, hoje em dia, o SUS é um avanço muito importante. Se a gente olhar, por exemplo, para outros países como os Estados Unidos, né, que não tem um sistema único de saúde, claro que é um avanço, ninguém está falando mal do SUS. Mas quem depende do SUS sabe das dificuldades, né? E a maioria dessa população é negra. Exato. Quer dizer, isso também reflete, é um reflexo de vários sintomas da nossa sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse tema é ótimo. Hoje, pela manhã, aqui no Distrito Federal, o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, né, a antiga Codeplan, apresentou, inclusive, os estudos, os dados da PEDAD apresentado em 2021, desagregados por raça e cor, junto com uma pesquisa sobre emprego e mercado de trabalho, também desagregado por raça e cor, um estudo feito pelo DIEESE, né, o
Departamento Intersindical de Estatística. E esses dados corroboram exatamente isso, como que a desigualdade no Brasil, ela tem cor, ela tem um marcador racial que é importante, então assim, não tem como falar de desigualdade no Brasil e não falar da população negra. E justamente essa desigualdade e todo o contexto que coloca a população negra em situação de desvantagem, de vulnerabilidade em vários quesitos, acabam impactando o sistema de saúde. Então, antes sequer de falar do sistema de saúde, a gente tem que falar de todas as outras condicionantes que acabam impactando na saúde da população negra. Então, por exemplo, essa pesquisa de hoje que o IPEDF apresentou, tinha um dado muito importante, uma novidade, né? Um dado novo, é a primeira pesquisa que é tratada dessa questão, que é sobre insegurança alimentar, por exemplo. Quer dizer, uma população que vive em situação de insegurança alimentar, que são aquelas pessoas que não recebem o número de nutrientes suficientes por dia ou não fazem nenhuma refeição, enfim, em situação de fome, uma pessoa que não recebe alimentação adequada, obviamente ela vai ter muito mais tendência a adoecer. Sim. Então, isso tudo impacta no sistema de saúde. Tudo está ligado. Tudo tá ligado. A questão social, a questão da saúde, tudo, né? A educação. A educação também acaba impactando, né? Se a pessoa não tem acesso a uma educação de qualidade, ela dificilmente vai ter mais dificuldade. Né? E a gente está falando de uma base. Uma base, de entrar no mercado de trabalho, então vai impactar na empregabilidade, vai impactar na permanência no mercado de trabalho, vai impactar na qualidade do serviço prestado, quer dizer, se é um serviço mais precarizado, se é um serviço que deixa a pessoa ali numa situação mais vulnerável, ou se é um serviço que exige uma mão de obra mais qualificada. Então, tudo isso é impactado pelo racismo da sociedade. E é isso que é importante as pessoas compreenderem, né? Que assim como a questão do feminismo, que a gente não quer ocupar espaço de ninguém, a gente não está aqui para bater nos homens ou para agredir os homens, não é isso, a gente quer o nosso espaço. Eu acho que a questão do racismo também é isso, né? É conquistar um espaço que foi negado para a população negra há séculos no Brasil. Mais do que um espaço, é uma condição, né? Porque quando a gente analisa o racismo enquanto como uma estrutura mesmo, né? Como integrante da estrutura da sociedade brasileira, a gente percebe que ele é um mecanismo de desumanização, de desclassificação, né? De subalternização. Então, é isso que precisa ser alterado, né? É você precisar de desumanizar uma pessoa, objetificar uma pessoa, né? Tirar ali toda aquela humanidade para se sobrepor a ela. Então, isso que estabelece essas desigualdades todas, esses privilégios todos, e a luta pelo enfrentamento ao racismo é justamente uma luta por humanização das pessoas negras para que a gente possa, de fato, dizer que vivemos uma sociedade igual. A dita democracia racial no Brasil, ela é um mito, ela é uma falácia, ela de fato não existe. Para que a gente efetivamente possa falar em democracia no Brasil, é preciso que essa democracia exista. E hoje, quando a gente fala do ponto de vista da população racializada, essa democracia não existe. A população negra ainda está em condição inferior. E os dados não mentem, né? Não mentem. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o debate a respeito do Dia Nacional da Consciência Negra. Nossa convidada é a advogada e administradora de Brasília, Ilka Teodoro. Ilka, nós falávamos sobre essa desigualdade desde sempre no nosso país. Como você avalia a questão das cotas? Olha, as cotas, o que a gente chama de ação afirmativa, é uma medida que ela é adotada por um determinado prazo ou enquanto vigorar uma situação de desigualdade. Então, se nós temos, de fato, uma desigualdade social que tem um marcador racial, é importante que nós tenhamos ações afirmativas para que as pessoas que partem de um lugar, né, muito mais difícil, muito mais complicado, elas possam acessar os espaços que lhes são negados naturalmente, até que essa concorrência, digamos assim, até que esse acesso se dê de forma natural, como se dá para qualquer outra pessoa não racializada. Então, a importância das cotas é isso, é uma ação afirmativa, né, que faz, de certa forma, uma reparação histórica, dando oportunidade para aquelas pessoas cujas oportunidades geralmente são negadas, né? O fato de o Brasil ter sido um dos últimos países a abolir a escravidão, esses reflexos ainda permanecem até hoje?
Sem dúvida nenhuma, são mais de 300 anos, né, de escravidão, são mais de 300 anos de uma lógica totalmente colonial e se desfazer disso não é fácil. Isso é constituidor do nosso povo, isso é constituidor da nossa sociedade, a forma como isso estruturou e a gente leva muito tempo ainda para se livrar, né, dessas amarras e dessa estrutura que é colonial e é escravocrata. Então, isso sem dúvida nenhuma marca a nossa sociedade atualmente, ainda é um marcador de diferença, de desigualdade e a promoção de igualdade social, a promoção de equidade social, de justiça social passa necessariamente por desconstituir essa estrutura herdada, né, do período colonial escravocrata. Muito, muito louco isso, né? Porque é uma cultura que você vai ter que trabalhar, né? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que primeiro enxergar, como a gente estava falando, primeiro enxergar, né, o problema, enxergar que de fato existe e tentar, da melhor forma possível, né, a população como um todo, trabalhar isso, porque todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. E as medidas, assim, elas precisam ser adotadas do ponto de vista institucional. Eu digo que nós, pessoas negras, né, principalmente participando de posições dentro da institucionalidade, a gente tem um compromisso também, né, de alterar essa estrutura. E isso demanda muito esforço, isso demanda muitas estratégias, né? Isso demanda uma série de debates públicos, sim, inclusive. Isso demanda o cumprimento das próprias políticas nacionais. Nós temos aí uma lei que obriga, por exemplo, o ensino de escola afro-indígena brasileira, da história, né? Em todas as escolas. E a gente vê que isso ainda não é totalmente observado. E isso é importante porque a memória, a construção de memória, a construção desses registros... Da nossa memória, nossa né? memória, do Brasil, né? Exato. Loucura isso, né? Da nossa consciência, isso precisa ser discutido no ambiente escolar e as crianças precisam entender qual foi o caminho percorrido pela nossa sociedade até aqui e a partir disso a gente poder construir um futuro diferente. A pandemia escancarou que a gente já sabia, que é essa diferença, né, que existe no Brasil. Parece que temos dois países, infelizmente. Esse estudo mais recente também, que saiu nessa sexta-feira, revela que a população negra ela tem mais dificuldade, por exemplo, se houve um aumento no número de desempregados, a população negra está com mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, né? Então, ela está com mais dificuldade para conseguir, digamos, chegar ao patamar que tinha antes da pandemia. Olha que maluco também isso, né? Os dados, eles revelam uma diferença bem gritante. A população não negra perdeu pouco em termos de emprego, né? Perdeu pouco durante a pandemia e agora nessa retomada, né, depois da pandemia, que a pandemia também ainda não acabou, mas, exatamente. Assim, esse respiro que a gente teve agora nesse período, ela rapidamente voltou para o mercado. A população negra teve uma perda muito grande, né? Muitos perderam emprego durante a pandemia e essa retomada não se dá na mesma velocidade que da população não negra. Então, isso é um marcador de diferença. Um outro dado super importante, a pandemia fez com que houvesse um aumento de mortalidade materna, por exemplo, no Brasil, enorme, né? Mais de 170% de aumento no índice de mortalidade materna no Brasil. Quando a gente olha, a maioria das mortes são de mulheres negras. Então, quando a gente pega todos os índices, né, tudo, né? Educação, saúde, tudo. Todos os índices negativos, a gente vê que atinge a população negra de uma forma muito mais impactante. E o que mostra que a raça realmente precisa ser tratada como central do ponto de vista das políticas públicas, porque é a população negra que precisa ser destinatária de todas essas políticas. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da mulher, né? Porque se a gente vive num país machista e a mulher precisa o tempo todo tá gritando ali, né, de uma forma metafórica, para conquistar o seu espaço, quando você está falando de uma mulher negra, a situação é 1000 vezes pior, né? Sim, as mulheres negras são as mais impactadas. Esses dados de hoje, inclusive, eles trazem também essa de hoje, sexta-feira. É porque a gente está gravando o programa na sexta. Esses dados de sexta-feira, eles trazem também essa leitura, né, de que a mulher negra está na base da pirâmide. Ela, apesar de ser a maioria da população, tanto no Brasil como no Distrito Federal, ela é considerada a base da pirâmide. Então, ela está ali naquela dupla vulnerabilidade de ser mulher e de ser negra, né? E esse estudo que saiu também diz que os setores de comércio e serviços tendem a evitar a contratação de funcionários negros. Isso chega a dói. O racismo dói. Isso dói. E os dados não mentem. E os dados são importantes, sabe? A gente
todas as vezes o Brasil instituiu o quesito raça-cor nas pesquisas no censo nos anos 80, nos dados de saúde quase 15 anos depois, já na metade dos anos 90. E essa inexistência de dados por muito tempo foi uma forma de esconder e de invisibilizar, né, todo esse problema. E eu acho que agora esses dados, eles vêm justamente escancarando a nossa situação, literalmente desenhando o quão racista é o Brasil e também traz uma responsabilidade para o Estado, né, uma responsabilidade para o ente público, no sentido de, olha, não dá mais para esconder e não dá mais para dizer que vivemos uma democracia racial. Então, assim, isso não existe, o Brasil, de fato, é um país desigual, de fato é um país racista e essas pessoas que estão aí, né, nessa posição, não sendo contratadas pelo mercado, sendo, né, invisibilizadas em vários vulnerabilizadas, elas precisam receber uma atenção diferente. Tem que ter, né, uma política voltada para essas pessoas, não tem como negar isso. Né? Mais do que uma política voltada para essas pessoas, eu defendo muito a questão da transversalidade. O que é a transversalidade? Essa perspectiva de raça estar presente em todas as políticas públicas, em todas as pastas. Então, a gente precisa trazer essa questão racial para a centralidade e você, quando pensa política de saúde, política de educação, política de segurança pública, a polícia de emprego e renda, precisa considerar essas pessoas. As políticas não podem continuar ignorando que a maioria da população é negra no Brasil. Verdade. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o debate a respeito do Dia Nacional da Consciência Negra. A nossa convidada é a advogada e administradora de Brasília, Ilka Teodoro. Ilka, a gente estava falando que o racismo dói, mais do que isso, o racismo mata, né? Os jovens negros do Brasil, eles são os que mais morrem, né, assim, de forma violenta. E está muito ligado à cor, não tem como você separar isso. Não tem, inclusive vários estudos apontam, inclusive utilizando o termo, né, do genocídio da população negra, que os homens morrem, né, na bala, as mulheres morrem na faca em decorrente de uma série de atendimentos inadequados no sistema de saúde. Então, a gente sabe, os números também, os dados do Fórum de Segurança Pública apontam, né, para essa inadequação do sistema que acaba colocando o corpo negro como corpo-alvo, né? Como um corpo sempre suspeito e que, de fato, é a população que mais morre aí pela letalidade do sistema de segurança. Recentemente, enfim, foi noticiado, toda a imprensa noticiou, e isso tem que ser noticiado mesmo. Alguns jovens estavam numa distribuidora, em frente a uma distribuidora de bebida, bebendo, e aí os policiais chegaram e o único negro, a gente até ouviu ele, o único negro foi abordado de uma forma totalmente agressiva, enquanto que os outros não foram, né, agressivos. A polícia militar afastou esses policiais, 3 policiais, e está investigando o caso, né? Então, assim, muitas vezes é preciso cortar na própria carne, né? Foi até o que eu falei, assim, a gente tem a polícia do Distrito Federal é uma das mais competentes do país. Agora, quando erra, precisa cortar na própria carne, né? E eu acho que é assim que a gente vai, aos poucos, né, mudando e enxergando isso. Porque se você quer, às vezes as pessoas querem encontrar justificativas. Não, abordou ele dessa forma porque ele falou isso. Ele simplesmente, no direito dele, falou assim, por que você está fazendo isso, cara? Qual a razão de você estar fazendo isso? Que era um trabalhador, né? Então, quer dizer, não pode nem ter voz, né? Não pode nem questionar. Não conheço esse caso em específico, mas o que a gente tem avaliado, diversas abordagens, é que muitas vezes as abordagens têm excesso e elas obedecem a um padrão que geralmente escolhe o padrão suspeito, ou padrão abordável, como sendo o corpo negro, né? O biotipo negro, o fenótipo negro ali nas abordagens. Então, isso é isso que precisa mudar. E eu acho que isso passa por uma discussão mais profunda, que é uma questão de formação, né, dos treinamentos, do conhecimento, dessa perspectiva de gênero e raça também constada da formação dos profissionais, não só da segurança pública. A gente precisa ter isso internalizado em todo o perfil de formação, porque esse racismo, que a gente chama de racismo institucional, ele está presente não só nas corporações, mas ele está presente em todas as instituições. Né? Não só nas polícias, não só em todos os lugares. Ele é uma coisa que está intrínseca na sociedade. E a gente não deve usar isso como uma
desculpa para dizer, não, mas já que a sociedade é assim, a gente está só reproduzindo o que é a sociedade. Não, é trabalhar justamente para desconstruir isso e fazer diferente. Então, essa formação, ela precisa ser incorporada em todas as instituições para que os profissionais, né, para que isso não se repita nessas situações. Esse tipo de abordagem é, de fato, inaceitável, né? Outro dado que chama muita atenção é a quantidade de negros nos presídios do Brasil, né? Se eu não me engano, de 70% a 80% são considerados pardos e negros, né? E aí, obviamente, que isso também, o racismo, isso é um reflexo do nosso racismo, né? É porque é isso, ele está no lugar da dor, da morte, né? Como o Estado faz a gestão da dor, da morte e também do encarceramento, né? Da privação de liberdade, onde o corpo negro é sempre o alvo. Então, isso precisa ser discutido também do ponto de vista de raça. Quando a gente discute o sistema de justiça, quando a gente discute o sistema carcerário, sistema prisional, a gente precisa ter essa perspectiva e entender o que faz esse encarceramento em massa ser majoritariamente de corpos negros, né? Então, tem muitas coisas, precisamos discutir a questão da política de drogas, a forma como o enfrentamento às drogas no Brasil se dá, né, de uma ótica talvez pouco estratégica, enfim, muita coisa ainda precisa ser discutida dentro da segurança pública para que a gente possa rever, né, esse sistema. Até porque nesse ritmo, em breve, a gente não tem condição Não adianta construir presídios, Exatamente. né, se a gente não fazer uma revisão. E é algo que é ineficiente. Eu gosto sempre de trabalhar como gestora pública, uma coisa que pauta a minha atuação é políticas públicas baseadas em evidências. Então, eu gosto de números, gosto de monitorar as políticas e ver exatamente qual é o resultado. Porque a gente, quando observa o resultado, a gente pode dizer, não, essa política funciona, essa política não funciona. Então, esse monitoramento, a política pública construída baseada em evidência. Então, a gente tem dados que apontam naquela direção. Você constrói a política, depois você executa e depois você monitora para entender os resultados. E quando a gente observa os resultados, a gente vê que essa política tem sido ineficaz, porque a violência não tem diminuído, determinados números não têm melhorado e os presídios continuam só cada vez mais ficando mais cheios. Então, quer dizer, onde é que a gente está pecando? Em algum momento isso está sendo equivocado. Então, acho que essa reflexão, assim, de ver o que está errado nesse fluxo, nesse sistema, para que seja feita a correção, né? E aí você falou a questão das drogas no nosso país, né? A gente sabe que a maioria da população que mora em periferias, em favelas, também é formada pela população negra e aonde há uma ausência efetiva do Estado. Não estou falando de Distrito Federal, também de Distrito Federal, mas estou falando em termos de Brasil, né? E claro que onde não há um espaço, se o Estado não ocupa o espaço, alguém vai ocupar esse espaço. E quem está ocupando esse espaço, né? Exato. Exato. Onde o Estado não chega, né, alguém vai chegar. Exato. E aí o Estado precisa chegar justamente nos lugares de maior vulnerabilidade, e é onde a gente vê que ele, na maioria das vezes, é mais ausente. E entendendo também, como eu falei no início, como a ausência de determinadas políticas vão impactar outras. Então, quando a gente pega o sistema de saúde sobrecarregado, o sistema carcerário sobrecarregado, né, o sistema de justiça sobrecarregado, a gente percebe que é porque tem outras políticas falhando, né? São todas políticas que são adoecedoras ou empurram a população para uma situação de marginalidade, né? É realmente a ausência do Estado com políticas que concedam dignidade para a população, que é a política habitacional, política de saneamento básico, é a política ambiental, é a política educacional, é a política alimentar, né, de segurança alimentar, todos itens que favorecem uma melhor qualidade de vida, reduzem, né, essa coisa de empurrar as pessoas para a criminalidade e reduzem também a condição, melhoram muito a condição de saúde. Então, acho que é nisso que precisa ser o investimento. É isso, eu agradeço demais a sua participação. Se você quiser falar alguma coisinha, a gente já tem um minutinho. Eu acho que é isso, esse Novembro Negro, a gente sempre recebe muitas demandas, né, para falar, para a gente discutir sobre a questão racial no Brasil, no Novembro Negro, que é o mês da consciência, a gente chama de Novembro Negro, mês da consciência negra, mas em razão do 20 de novembro, mas eu acho que é importante que esse debate aconteça durante todos os dias do ano, porque se a gente não trouxer esse debate, né, para a questão central mesmo da política, a gente acaba não vendo uma efetiva transformação social. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nada, obrigada. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Bom final de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.